Eu estava assistindo um vídeo lá no perfil do Nazário. É um irmão, acho que não sei se ele é pastor, ele tem um perfil apologético aqui, pelo que eu vi lá no perfil dele, eu vou deixar em algum lugar aqui na tela. E o mensageiro, que é esse perfil que eu estou respondendo aqui, estava perguntando para ele a respeito de 2 Timóteo 3,16, onde fala que toda a escritura é inspirada por Deus, né? E ele falou que ele estava isolando um versículo e também de quais escrituras Timóteo estava falando. E contestou lá, eu respondi para ele que ele estava falando da Bíblia, claro, em especial ali do Antigo Testamento, mas Bíblia como palavra de Deus. Pedro confirma que o que Paulo fala também é escritura sagrada. Então o ensinamento para a gente é ler tanto o Antigo como o Novo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus, Antigo e Novo Testamento. Até falei que esse argumento dele era bastante fraco. E eu falei para ele, Paulo tá falando do Antigo Testamento ali em Timóteo. Ele falou para mim que é errado chamar de Antigo Testamento. Eu perguntei o porquê, ele não me respondeu lá nos comentários. Então eu vou fazer uma pergunta para ele novamente: o porquê que é errado chamar o Antigo Testamento de Antigo Testamento? Lá ele a princípio colocou o Taná, que é numa perspectiva judaica, sobre os escritos do Antigo Testamento. Já na perspectiva cristã não tem problema nenhum você chamar de Antigo Testamento. Né? E antes de falar, mas isso é coisa da teologia, isso é coisa do cristianismo inventado por Constantino, porque tem um monte de gente aí na internet que fala mal de teologia sem conhecimento, por sinal, e se identifica como sendo da CCB, prestando um desfavor a gente que gosta da teologia, a gente que tenta levar a teologia a sério, e a irmãos da congregação querendo fazer um trabalho sério aí na internet. Né? Eu acho isso desnecessário. Eu só estava implicando lá com o irmão, com o pastor, enfim, e mostrando um conhecimento que aparentemente dele é raso. Né? Por isso que eu contestei ele lá. Não tem problema nenhum chamar o Antigo Testamento de Antigo Testamento, até porque o Novo Testamento é bíblico. Isso chama o Antigo Testamento de Antigo. Você vai ler lá, por exemplo, em 2 Coríntios 2,14, está falando que é da Antiga Aliança. Hebreus 8,13, enfim, isso é bíblico, não é criação da teologia, como vocês costumam falar aí em alguns perfis, de Constantino, enfim, de Lutero, mas enfim, é um monte de bobagens que a gente vê aí de pessoa que tem um conhecimento, com todo respeito, raso. Não estou falando para humilhar ninguém isso aqui, mas a gente vê que é só provocação mesmo, é só despeito. Vocês não sabem nem o que estão falando, a maioria de vocês, com todo respeito, tá? Você não precisa saber também de teologia. O ideal seria que o Ministério da Congregação Cristã no Brasil se posicionasse e entrasse na frente disso daí. Mas fica aqui a minha resposta, tal, mensageiro. Mesmo com toda